Olha quem chegou! Olha quem está de volta! Oi, gente bonita, tudo bom? Eu sou a Zine e hoje nós vamos falar sobre o filme que vem do livro A Empregada. Que no caso eu fiz um vídeo falando sobre o livro da empregada que ficou imenso porque tinha muitos absurdos para comentar sobre e hoje estamos aqui para falar do filme. E para quem não sabe do que eu tô falando, vem comigo que eu vou te dar um resumo sem spoilers. Nós temos a nossa protagonista, a Millie. E a pobre coitada tá lá indo fazer uma entrevista para ser empregada na casa dos Winchester com a Nina, que é a dona da casa, né? E a Nina fala assim, nossa, adorei você, blá blá blá, só que você teria que morar aqui no sótão da nossa casa. E a Millie fala assim, não, tá ótimo, tá beleza. E aí ela percebe que a dinâmica dentro da casa ela é meio esquisita. Na cabeça da protagonista, a Nina não tem as faculdades mentais muito boas. E ela acha o Andrew, que é o marido, muito lindo, maravilhoso. E aí a gente vai começar a ver o que está acontecendo. E é isso. Então aqui estou eu para falar a minha opinião crítica, eu sendo uma atriz que ama muito filmes e que leu este livro. Sem mais delongas, vamos começar e já aviso spoilers do filme e comparações do livro. O filme já começa começando, eu acho isso bem parecido com o livro, que a Millie tá lá na entrevista com a Nina, aí ela mostra o sótão, que para quem leu, pelo menos eu achei, no livro, na minha cabeça, o sótão era muito pior. Esse aqui ele é um pouco mais iluminado, ele é um pouco mais aberto. No meio da tour que a Nina vai mostrando pra Millie, ela fala assim, né, nossa, quantos lances de escada nessa casa, né, hahaha. E eu fiquei assim, será que isso aí vai voltar? E eu já queria começar mostrando uma diferença entre o filme e o livro, porque nas duas, a Millie, na entrevista, ela tá usando um óculos, né, um óculos de grau. E aí no filme ela fala assim, ai, que ela tá se achando meio boba, porque ela colocou esse óculos para ela parecer mais confiante. No livro, ela fala que ela coloca óculos de grau falso, é tudo falso, para ela parecer menos atraente, para ela ter mais chances de conseguir um emprego como empregada. Na entrevista, a Nina é toda educada com ela, toda atenciosa, pede um abraço, leva janta pra ela. No dia seguinte, o surto já começa. A Millie acorda, chega, ela vê a cozinha, uma zona, a Nina tá gritando por algum motivo e ela começa a apontar falando, foi você jogou as minhas anotações fora, porque ela tá procurando uma anotação que ela fez, que vai ter uma reunião de pais e mestres, e vai ser lá na casa da Nina, e ela tinha anotações, mas diz ela que na hora que a Millie foi arrumar tudo, ela jogou fora, e ela tá gritando. E um detalhe pra vocês, toda vez que a Millie, ela vai lá limpa alguma coisa, no dia seguinte tá tudo bagunçado. No dia seguinte a Nina deu um surto, aconteceu alguma coisa, tá uma pura zona. No meio de toda essa confusão da Nina gritando, o Andrew aparece, ele já conheceu a Millie, né? Só que ele nem sabia que a Millie ia trabalhar lá. O Andrew chega, acalma a Nina, fala assim, vai dar tudo certo, você ainda tem tempo, você ainda consegue ir no salão pra fazer o seu cabelo. A Nina fala que ela tem muita coisa pra fazer ainda, mas ela também tem horário marcado no salão, porque ela não é loira natural. Ela tem que arrumar a raiz dela. E passamos pra cena que a Millie, ela está lá limpando o banheiro, e ela tá limpando a privadinha, e ela vê um pedacinho de alguma coisa dentro da privada. Aí ela vai lá e coloca a mão pra pegar no negócio. E se fosse um resto de comida desgrudada do cocô, que a descarga não conseguiu levar, e ela lá pegando assim, e colocando assim na cara dela pra ela ver o que é. E com essa cena, o filme quer que a gente acredita que a tensão começou a acontecer, que, oh meu Deus, o que é isso? Um pedacinho de remédio, talvez? Eu não sei se eu devia acreditar isso, ou porque eu já sabia, porque eu li o livro. Então, enquanto os dias vão se passando, a Millie tenta muito ser amiga da Cecília. A Cecília é a filha do casal. E ela é meio uma criança meio esquisita, mas na dela, cara fechada o tempo todo, e ela não consegue conquistar essa criança. E aí um dia ela leva um cupcake pra ver se ela consegue, né? Aí ela está no sótão dela, a Millie, e o Andrew aparece pra levar uns cupcakes pra ela, né? E aí eles estão olhando assim, aí eles se beijam. Aí eles começam a se pegar ali mesmo, só que ela acorda e era um sonho. Ela fica, não, não. Não nada, porque ela não fala desse jeito, porque por algum motivo, alguém da produção do filme decidiu que elas tinham que falar muito palavrão, que elas falam palavrão o tempo todo, a Millie e a Nina. E chega sábado à tarde que a Millie ela precisa ir numa reunião, porque ela está em que? Liberdade condicional, é isso, meu bem, meus caros, ela estava presa. A Millie estava presa, é um dos grandes motivos que ela estava necessitada desse emprego, porque ela estava morando no carro dela. E quando você está em liberdade condicional, perante a lei, você é proibida de morar no carro, porque você precisa ter um teto sobre sua cabecita. A Nina já fica meio assim, a gente não tinha combinado isso. Você não falou que você teria folga no sábado, que lá, arruma confusão. Aí o Andrew aparece e fala assim, não, tá tudo bem. Eu levo a Cici no par. Millie, vai lá.
faz o que você precisa fazer. E essa é uma frase que eu vou falar muito aqui hoje, é por algum motivo. Que por algum motivo decidiram que essa reunião, a moça que é responsável por ela, pela condicional dela, é uma grossa. Junto com ela, as duas são sarcásticas o tempo todo, eu não sei porquê. A moça, no livro, ela é muito mais tipo... Ai, Milly, você precisa, né? Não só ter um emprego, você precisa ter uma vida social, você precisa conhecer gente, se divertir. No livro ela até pergunta assim: ah, você não tá paquerando ninguém, você não tem ninguém em mente. E no livro ela fala pra gente assim: eu super namoraria o Andrew. Depois dessa reunião, ela chega na casa e ela conhece a mãe do Andrew. A mãe do Andrew tá mostrando pra Nina uma louça muito linda que elas têm, que é uma herança de família. Quando o Andrew chega, ele fala: nossa, oi mãe, tudo bom? Nossa, como você tá linda, como a raiz do seu cabelo tá lindo. A Millie não consegue dormir e ela vai lá pra sala comum que tem da casa, né, pra ela assistir uma TV. E eu, por algum motivo, gente, não toma um shot toda vez que eu falar por algum motivo, senão você vai ficar muito mal. E por algum motivo, a galera do figurino, ou quem sabe foi o próprio diretor, decidiu colocar o peito da menina pra jogo. Quem que vai dormir confortável com um sutiã push-up, assim, ó, com os peitos aqui no queixo? Quem que vai dormir confortável assim? É por isso que ela não conseguia dormir, gente. Só sei que ela tá vendo TV, aí o Andrew aparece, eles começam a conversar, trocar informações, se conhecerem melhor. A Nina aparece. Aí o Andrew se paga assim de, ai, é simpático, de descontraído, finge que não é com ele, fala assim, então tá, vamos dormir, boa noite. A Millie fica meio assim, né? Ela pede desculpa pra Nina, a Nina fala uns palavrões, como ela tem que sempre ficar falando no filme, e fala que vai despedir ela e falando assim, você vai embora. Ela vai lá, convence a Nina a não despedir ela e não... E depois a Nina fala assim, fica longe do meu marido, porra! No livro, essa abordagem é muito diferente. Ela não fala desse jeito. No livro, ela fala tipo assim, preocupada? Você acha que eu tô preocupada? Eu não. Porque eu e o Andrew, nós somos almas gêmeas. Eu não sei você. Aí chega o dia da reunião dos pais e mestres lá na casa da Nina, que na verdade são só as mães. Aí no momento que essa moça, essa mulher dona da casa, vai pro banheiro, as mães começam a fofocar. Ai, ficam falando mal da Nina, que ela tá assim, que ela tá assado. Ai, você viu o cabelo dela? Você viu o tamanho da raiz do cabelo dela? Falar do marido dela, falou assim, nossa, o Andrew, que gostoso, realmente, eu ficava com ele, hahaha, todas as mulheres falando isso, porque o Andrew é incrível, maravilhoso, perfeito. Aí a Millie tá ali, né, pra servir elas, né, já que a Nina mandou, e ela tá colocando chá, e é impossível ela não escutar, porque elas estão fofocando na cara da Millie, que a Nina passou alguns meses no hospital psiquiátrico, começa a narrar falando, nossa, realmente, o Andrew é um santo, por isso que a Nina fala uma coisa, esquece, faz uma coisa, faz outra, entendeu? Ele realmente é um santo para aguentar ela, para continuar com essa mulher. Ai, tadinho, tadinho. E fica nessa, ai, tadinho, tadinho, tadinho. Aí no meio da madrugada ela é acordada por um barulho muito alto e ela percebe que a Nina e o Andrew, eles estão brigando. Mais cedo daquele dia, o Andrew e a Nina, eles tinham ido a uma clínica de fertilidade e o resultado deu muito negativo. E aí eles estão lá brigando. Aí a Nina falando assim, eu tentei, é tudo culpa minha, você tinha que dar com uma mulher mais nova, porque era isso que você queria, né? Barulho. E aí a Millie fica extremamente preocupada com o Andrew. Aí ela sai correndo pra porta, bate na porta do quarto deles e fica, Andrew! A cabeça dela, agora que a Nina é clinicamente comprovada que ela tem alguma coisa, ela é claramente capaz de matar ele. Tipo assim, ela é claramente uma pessoa de risco. E ela fica preocupada e bate na porta. Ah, meu Deus! E aí a Nina abre a porta com tudo, aquela cena do trailer, sabe? Que ela abre a porta e faz tum! Que aí o filme fica colocando tum! Um barulho alto pra ver se você assusta, pra ver se tem algum susto ali no meio. Enquanto a Amanda, a atriz, fica lá fazendo a cara de maluca assim. Millie repara, ela olha pra Nina, a Nina tá segurando um espelho com sangue. E ela fica assim: você ouviu, né? Você ouviu elas falando que eu sou louca, elas falando que querem ficar com meu marido. Aí ela fica, Andrew, Andrew, preocupada com o esposo dos outros. E o Andrew aparece, vai lá, calma a Nina, fala assim, vamos voltar, e fecha a porta. E amanhã seguinte, a Nina aparece com um saco cheio de vestido, e ela fala que ela queria pedir desculpa pra todo mundo, né, que ela causou uma confusão, na noite anterior, e ela quer recomeçar e renovar, entendeu, com uma pessoa nova. E aí, como que ela vai começar? Renovando parte do guarda-roupa dela. Por isso que ela tá com aquele saco cheio de vestido, né? E aí, minha galerinha, que eu quero falar uma coisa pra vocês. Uma coisa que diminui um pouco do filme, diferente do livro, que o livro ele é muito mais machista, gente. Eu não consigo não comentar sobre isso, porque a gente acompanha pelo diário que a Millie escreve. No livro a gente acompanha, né, tudo da mente dela, tudo que ela pensa. E, ai, meu Deus,
além do fato dela ter dó do Andrew, tadinho desse cara, quantas coisas ruins que ela fala sobre a Nina, que ela fica falando o tempo todo, nossa, ela tá com o cabelo cheio de frizz, nossa, essa maquiagem bagunçada dela, nossa, ela nem liga que ela comeu um pão e sujou a blusa dela, meu Deus, nossa, olha como ela tá engordando. Ela fala o tempo todo da aparência da Nina. E principalmente como ela tá engordando também, que é um fato que vem depois, mas só vem depois no livro, porque no filme não tem isso, eles não fazem a atriz engordar, né? Eles fazem a maquiagem dela ser mais bagunçada, tipo, mais borrada, e o cabelo dela cada vez com mais frizz, pra gente entender, nós como telespectadores, entender que ela está mais confusa. E uma das aulas da Cici de balé aparece uma outra babá, uma outra fofoqueira, porque assim, gente, para a nossa protagonista Millie descobrir alguma coisa, ela precisa de alguém aleatório, alguém na história para contar para ela, porque ela não descobre nada, ela não tem como descobrir nada, é impossível aparentemente, e é precisa de uma boca de sacola pra chegar a informação nela. E a boca de sacola da vez é uma das babás das crianças. Nossa, né? Boa sorte, haha, mas ninguém mexe com essa criança, né? Agora ninguém mais. Aí a Millie fica assim, ué, como assim? Ela fala assim, é por causa da mãe psicopata dela. Ela contando que a Nina se drogou, depois colocou a filha dela numa banheira cheia d'água e tentou afogar a menina. E a criança só não morreu porque a polícia apareceu, porque foi de uma ligação que o Andrew fez como um marido preocupado. E quando ela chega em casa, a Millie vai direto falar lá com o Baby Girl jardineiro. Ele é um personagem que no livro ele fica assim: Millie, vai embora. Millie, você não devia estar aqui, isso é um lugar muito perigoso. E ele tá ali pra isso, né? Pra falar essas coisas, pra gente ficar nesse medo, nesse receio. Só que no filme ele entra mudo e sai calado. Ele é um jardineiro que trabalha nessa casa há muito tempo, só que a Millie quase nem falou com ele, ele quase não aparece. Aí ela vem na direção dele assim, fala assim: me fala o que você sabe. Se eu fosse esse jardineiro, eu ia ficar muito. Eu? Porque, primeiro, ela chega numa grosseria pra falar com ele. Segundo, eles não se conhecem, gente. Eles não trocam palavras suficientes pra eles se conhecerem. E pra ela ter alguma noção, ela achar por algum motivo que ele saiba de alguma coisa. Não tem por que ela achar que ele sabe de alguma coisa. Ele só fica no jardim. Eles não conversam. Você não vê ele trocando palavras com nada. No livro eles têm uma interação muito maior e ele ainda faz coisas, né? Mas aqui a Nina vai lá falar com a Millie e fala assim, ai, olha, viu, depois de toda essa confusão, acho que ela e o Andrew, né, fala que tem um musical que os dois querem muito ver. E ela pede pra Millie pra arranjar os ingressos nesse final de semana. Porque no livro, quem que fala isso é o Andrew. A Millie fica assim, nossa, como ele é um esposo maravilhoso, até quando eles estão brigados, até quando tudo dá ruim, ele pensa nela, olha meu cabelo. A Nina fala assim, é este final de semana, tá? Aí tudo bem, este final de semana. Ela vai lá, compra o ingresso num lugar muito bom e fala assim, ah, Nina, comprei. E a Nina fala assim, ai, mal posso esperar o final de semana que vem pra gente fazer alguma coisa, que delícia. Aí a Millie assim, ah, gata, não, você falou que era esse final de semana. Causa e confusão, elas começam a brigar e a Nina fala assim: se a gente não conseguir o reembolso de volta desse ingresso, vai sair diretamente do seu bolso. A Nina sai de casa porque ela tem que levar a criança pro acampamento e os dois ficam sozinhos na casa, né? A Millie e o Andrew. E o Andrew fala assim: eu não consegui reembolso. Aí eles conversam e ele fala assim: por que não vamos nós dois? Além dela aceitar ir no musical com o chefe dela, com o cara casado, ela decide usar o vestido que a Nina deu pra ela. Aí ela desce lá com o vestido branco dela de salto. Onde que ela tirou esse salto? Mas ela ficou anos presa, ela viveu no carro dela e a prioridade dela era ter um saltão daqueles que ia combinar com o vestido branco. Tudo bem. Aí ela tava maquiada, com o cabelo enrolado, com exatamente o mesmo cacho que a Nina faz nessa produção tão grande, no filme de milhões. A galera da maquiagem e cabelo só tinha uma pessoa que fazia um tipo de cacho, porque todas as mulheres têm praticamente o mesmo cacho o filme inteiro. Mas enfim, aí ela tá toda arrumada, maquiada, o Andrew fala assim, uau, belo vestido, querendo elogiar ela, elogiando o vestido da esposa dele. Vamos lá, vamos ver o musical, e depois eles vão pro restaurante, que no livro eles vão pro restaurante francês, né, que aí o Andrew mostra que ele é fluente em francês, ele gasta o francês dele, né, pra impressionar a Millie. Eu não sei porque não teve no filme, talvez não dava tempo, ou o ator ele não se sustentava no francês falso dele, não se sabe.
Eles no restaurante comendo, aí o Andrew fala assim, eu acho que eu vi uma pista de dança ali. Dançando duplinha, uma música lenta. Meu senhor, você é casado. Aí eles acabam indo pro hotel, cada um vai pra um quarto, só que o quarto deles é a porta de frente uma pra outra. A Millie vai lá colocar o celular dela pra carregar, ela vê que tem um monte de mensagem da Nina, falando assim, falando alguma coisa de lixo, pra levar o lixo embora, e aí ela começa, me responde, me responde, me responde. Cadê você? Por que você não me responde? Por que você não atende minha ligação? Se você não me responder, não me atender, você vai estar despedida. Esteja despedida. Millie só vê essa mensagem do despedida, entra em desespero, sai correndo, bate na porta do Andrew e fala pra ele, fala pra ele da esposa dele, falando assim, ela quer acabar com a minha vida, eu não sei porquê, mas ela quer destruir a minha vida. E ele lê as mensagens e fala assim, não, eu converso com ela, vai dar tudo certo, você não vai ser despedida não, tá tudo bem. Aí eles estão falando isso de frente um pro outro, bem pertinho, assim, ele falando que vai resolver, ai, trovões, ai, a luz do raio, aí de repente eles se beijam. Gostaram da minha interpretação da cena? Porque não é tão emocionante assim, não. O filme ele tenta colocar os raios e trovões, ele tenta colocar música, tenta colocar uma luz mais, sabe, amena, tenta fazer emoção para que o clímax da história fosse aquele ali, mas não sustenta. Cadê a química? Cadê a paixão? Eles só estão se beijando, aí ela fala assim, tira meu vestido. Aí eu fiquei assim, nossa, será que ela vai ficar pelada nessa cena fraquíssima? E já aviso agora, tá? Para as pessoas que estão assistindo, as palavras de baixo calão que eu irei falar agora. Os dois já vão pra cama, assim, ele tira tudo, você vê ela inteira, aí ele fica pelado também, e ele vai lá e mete no seco. No seco, porque eles deitam na cama e já pá! E aí ela tem que fingir que gostou. No fundo toca uma música pop bem popular, assim, a meteção no seco. E aí quando acaba, ele levanta assim pra falar pra ela: nossa, eu queria ter te conhecido antes. E sai andando de costas pra ela ficar olhando pra ele assim: é, né? Eu também. Mas ele tem um andar meio pinguim, assim, ele tem um pé assim, meio aberto, sabe? E aí ele vai andando assim, eu queria ter te conhecido. Aí você tem que achar ele sexy, ele assim, ó. Aí eles voltam pra casa e o Andrew ainda tem a pachorra de pegar a Millie no colo e ir lá no quarto do casal casado fazer a meteção no seco novamente. E depois corta pra mesma cena que a gente já viu, que é uma cena que tem no trailer. É uma cena que ela puxa o fone assim e sai uma torta feia assim. É uma cena que já teve no filme, a gente já viu, ela está se repetindo e ela apareceu no trailer. E depois eu descobri que era pra ser uma quiche. A Nina volta de viagem, né? E ela chega pra jantar, ela tá comendo e fala: nossa, Millie, cara, sua comida é muito boa. Você aprendeu a cozinhar assim tão bem lá na prisão? A Nina sabe que ela foi presa. E a Millie fica: não foi lá não. Porque ela não fazia ideia que a Nina sabia, né? E aí a Nina: entendi, viu? Então, você precisa ir no mercado? Vai com o meu carro, tá? Porque estão falando mal que o seu carrinho é muito pobre. E tá pegando meio mal, tá? Pra quê? Era tudo uma armadilha. No momento que a Millie tá indo embora, dois policiais aparecem falando que houve uma denúncia, falando que aquele carro tinha sido roubado. E ela fala assim: não, é o carro da minha chefe. Ele: não, esteja presa, você roubou um carro. E aí o Andrew aparece do nada pra lá pra salvar ela, o salvador dela. Aí eles voltam pra casa e ele já chega gritando: Nina! A Nina desce das escadas assim, com o panfleto do musical. Porque Porque a Millie, depois de musical, ela salvou aquele panfletinho que você recebe e guardou. E a Nina sabia. Aí começa uma discussão, e isso tudo na frente da Millie, né? E aí o Andrew vai lá e fala pra Nina assim: vai embora! Grita com ela: sai da minha casa, vai embora! Tipo, grita feio. E ele não era pra ser um homem perfeito, maravilhoso? Por que ele tá gritando com ela? A Nina fica meio assim: ir embora, e ele vai embora. Aí a Millie, a filha ainda fala assim pra Nina: você quer ajuda pra arrumar a mala? No livro, quando ela fala isso, ela fala porque ela ainda se vê mais ou menos nesse espaço de empregada, né? No filme, ela fala meio desafiando assim: quer que eu te ajude a arrumar a mala? A Nina vai lá e pá na cara dela. Tudo bem que a Nina foi muito filha da puta com a Millie o tempo todo, mas nessa hora, a Millie, ela mereceu. Aí pra quê, né? Começa a festa da salsicha seca. Começa uma compilação desnecessária, entendeu? Aí entre as compilações, a Millie e o Andrew estão conversando e ela fala assim: nossa, olha como você é cuidadoso com a sua higiene bucal. Gente, as coisas o mínimo. O cara sabe se limpar e ela fica assim: nossa, que maravilhoso. E ele fala assim: sim, né? Porque a minha mãe sempre falou que meu sorriso é um dos meus melhores atributos, que é um privilégio ter um sorriso tão bonito assim, então eu tenho que cuidar sempre. Salsicha vai, salsicha vem. A Millie vai lá, pega uma travessa, coloca a louça chique da avó, bisavó do Andrew, e ela faz uma comida pra eles. E aí quando ela vira assim pra ele levar pra eles, ela
vê o jardineiro assim, o Baby Girl assim, na janela. E aí ela leva um susto e ela derruba e quebra tudo. Aí o Andrew já chega, o que aconteceu? Ela assim, ai, esse jardineiro me assustou. E aí ele vê tudo quebrado, ela pede desculpa. Ele fala assim, não, né? Fazer o quê? Mas não joga fora não, guarda tudo. Eles vão fazer um negócio lá no sótão. Ela até fala assim, nossa, de todos os lugares aqui, né, meu Deus. E quando ela acorda naquele sótão pela 15ª vez, ela vê que ela tá sozinha. Aí ela vai até a porta pra tentar abrir, né, a porta que ela já emperrava, já emperrou antes. Só que é uma coisa, ela se acostumou, né? Só que dessa vez realmente a porta tá fechada e ela não consegue abrir. E começa a música começa a tocar, torando assim o Since You've Been Gone, I can't breathe for the first time. Aí corta pra Nina. Ela tá no quarto de hotel, muito louca dançando essa música. Ela tá com uma blusa e uma calcinha, que é muito. Ah, meu Deus do céu. Por algum motivo, é muito uma decisão de diretor homem, que quando as mulheres sofrem, elas vão tomar um vinho tristes, de batom vermelho e uma lingerie bem sexy, e é assim que elas sofrem na casa delas. É um pouco assim, né? E ela gritando lá, cantando a música, e ela começa a contar pra gente que ela tá escrevendo uma carta pra filha dela. E por que ela tá tão feliz? Ela está comemorando lá no hotel, porque o plano dela deu certo. Qual que era o plano dela o tempo todo? Era incomodar o Andrew até ele não aguentar mais ela e ele perceber que ele tem uma substituta bem ali. Uma moça mais jovem, competente e disponível para ele. Mas não precisava nem ser uma carta, podia ser um show de slide esse momento. Porque ela fala e fica aparecendo flashback, sabe? O grande me conta, mas não mostra, né? Ela começa a contar que ela era muito nova quando ela perdeu os pais dela, né? Que teve um incêndio. E depois mostra ela na faculdade e aí ela tem um caso com um professor casado. Por algum motivo, eles decidiram que ela ia ficar com um cara casado. Por quê? Qual que é o paralelo? E aí o cara não quis nada a ver com ela, né? Com ela e com o futuro bebê. Aí ela abandona a faculdade, decide arranjar um emprego meia boca. E é nesse emprego que ela conhece o Andrew, porque ele é o CEO. Ele é o CEO da empresa. Que ele, na verdade, que ele herdou do pai dele, né? Ele só é o CEO porque o pai dele era. Ah, nepotismo. Tá mostrando que eles vão nos encontros, tudo acontece muito rápido, né? Ela vai em encontros muito rápidos, e aí ele pede ela em casamento, e eles se casam, eles se mudam. Aí ele comenta que essa casa que ele tem, ele planejou tudo, porque ele teve uma ex-noiva, ele já foi noivo antes, né? Só que aí eles se separaram e ele tinha feito a casa inteira pros dois. E ela disse que ela poderia ter aceitado muito antes de tudo, e foi rápido, mas ela aceitaria mais rápido ainda, porque ele tem muitos privilégios, ele gosta muito de criança, ele é muito bom pra filha dela, ela não tá mais sozinha, né? Eu queria fazer um comentário, eu preciso fazer esse comentário aqui, que no livro, quando eles se conhecem, e aí eles vão almoçar juntos, no filme, ele leva ela pra um restaurante chique, né, pra mostrar do que ele é capaz. No livro, ele fala assim: vou te levar num lugar muito delícia, gata. E aí ele leva ela pra comer pão com salsicha, porque ele fala que é o melhor pão com salsicha da cidade, que ela tem que comer também. E ela fica assim: nossa, como ele é humilde. Ai, gente. E aí, gente, já é outro dia novamente. E com o tempo nessa relação, a Nina vai achando que ele é perfeito até demais. Até um dia que ele fala assim: ah, Nina, você pode me ajudar a pegar uns documentos lá no sótão? E quando ela entra no sótão, não tem nada além de uma cama, uma mini geladeira. E aí, quando ela percebe, ele trancou ela lá dentro, falando pra ela que ter um cabelo bem cuidado é um privilégio, porque ela tinha marcado horário no salão e ela acabou perdendo tempo e não foi. Aí ele passa o envelope embaixo da porta e fala assim: eu quero que você me dê 100 fios de cabelo, mas todos eles têm que ter o folículo intacto. E aí ela percebe que essa é a única forma dela sair dali, porque ela só consegue pensar na filha dela, porque a filha dela vai ficar na mão desse louco. E aí ela faz, aí ela dá os 100 fios, aí ele fala assim: tem um faltando, você vai ter que fazer de novo. Aí ela vai lá, novamente, tirar os 100 fios de cabelo com folículo. E aí, quando ele finalmente abre a porta pra ela, ele dá uma água pra ela se recuperar. Ela sai correndo atrás da filha dela, óbvio. Ela vê que a filha dela tá bem. Só que ela percebe que ela não tá bem. O Andrew drogou ela com a água que ele deu pra ela tomar. Aí ela apaga. Quando ela acorda, a criança não tá mais ali. Ela escuta um barulho de água correndo no banheiro. E com a força assim que ela tem, ela abre a porta. Ela vê que a banheira tá terminando de encher e a filha dela tá lá dentro. E ela sai correndo, né? Porque ela tá vendo a filha dela quase morrer afogada. E é por causa desse motivo que ela vai pro hospital psiquiátrico. Ela percebe que a única forma dela sair dali e conseguir ficar com a filha dela é fazendo de conta que ela aceitou esse fato de que ela realmente
tentou matar a filha dela. Vai contando, né, que o Baby Girl, ele já sabia disso, tentou ajudar ela, fazer com que ela fugisse desse marido maluco. E eu fico falando Baby Girl e eu não sei se vocês entendem a referência. O ator que ele faz 365 dias, um filme horroroso que ele fala aquela frase lá. Por acaso, você tem uma amiga que não sabe contar fofoca? Baby Girl, Are you you lost lost, baby Baby girl? Girl. Pois é, mas no fim nenhum plano dá certo. E aí a Nina vira e fala assim: ele tem uma fraqueza, a necessidade de ser adorado. Enquanto a mulher ri de alguma besteirinha que ele falou. E eu fiquei pensando assim: ué, por que o filme já não fala na caruda que ele é um homem que gosta de atenção das mulheres e gosta de atenção de mulheres ainda mais novas e bonitinhas ali pra ele? Isso é óbvio. E ela passa bem por cima dessa parte e eu sei porque eu li o livro, mas que ela é torturada repetidamente, indo pro sótão por motivos que nem ela entende direito, pra mostrar que esse homem não precisa de um motivo real, porque na cabeça dele a perfeição é na cabeça dele. Mas é aí que a Nina tem a brilhante ideia de contratar uma menina mais nova pra distrair o Andrew e ela conseguir fugir. Quando a Nina foi pesquisar as coisas sobre a Millie, ela viu que ela tinha uma ficha, né? Uma ficha criminal. Vai contratar essa menina pra quê? Não é só pra distrair o Andrew, é para matar este homem. Voltamos pro Andrew e ele tá lá falando pra Millie que ela não sabe cuidar das coisas que tem. Ele pega um caco e passa debaixo da porta e fala assim: eu quero que você corte a sua barriga 15 vezes, mas tem que ser, ó, 15 cortes que você consiga ver o sangue e dê pra marcar cada um deles, tá? E eu acho uma ideia meio nada a ver, porque ele não é o cara que quer ter uma esposa perfeita, uma casa perfeita, uma imagem perfeita. E por que ele teria uma esposa toda cortada, toda machucada? Quando ela fosse. Porque ele quer ser pai. E imagina eles indo pra clínica, aí a médica vendo isso e vendo todos os cortes, aí ele teria que falar assim: hahaha, eu só gosto de mulheres clinicamente malucas, ela que se machucou mesmo. Ou no futuro alguém vai querer passar a mão na barriga dela, vai dar pra sentir todas as cicatrizes. E eu entendo que eles queriam fazer uma coisa um pouco mais um físico aparente, porque no livro ele é diferente. No livro, ela tirou alguns livros dele, colocou na mesa e não guardou de volta no lugar. E aí ele não gostou disso, falou que ela não sabe cuidar das coisas. E aí ele tranca ela lá, dá 3 livros muito grossos pra ela colocar assim em cima da barriga dela e ficar 3 horas. Quando ela finalmente tem essa coragem, né, de se machucar, ele abre a porta pra ela porque ele tem uma câmera instalada no sótão e aí ele consegue ver tudo. E aí ele vai falar pra ela: viu, tá tudo bem agora, a gente vai ver muito bem, vai ficar tudo bem. E aí, do nada, ela tira uma faca e vai no pescoço dele, eles têm uma mini luta, consegue pegar o celular dele, fechar a porta e trancar ele lá. É nessa hora que a Millie decide contar a vida dela e o porquê que ela estava presa por 10 anos. Ela estudava numa escola que é tipo um internato, né? E aí um dia ela escutou na porta um barulho, uma comoção. Quando ela abre, é uma amiga dela sendo abusada sexualmente por um outro cara, né? E nessa hora, ela entra em desespero, na adrenalina, ela pega um objeto assim da mão dela e começa a bater nele até ele parar de responder. E é desse jeito que ela mata ele e ela vai presa por 10 anos. Ela comenta depois quando ela foi solta e ela tava trabalhando em um bar, um dos caras que trabalhava no bar tava dando em cima, né? Tava se forçando muito em cima de uma outras meninas que trabalham lá. E aí ela pega, tipo, uma garrafona de uísque e fala: para de ficar em cima dela! E vral na cabeça dele também. E essa cena gravada é tão ruinzinha. Aí a Millie decide deixar ele lá e fala assim: eu vou comer. E quem tá comendo também? A Nina com a filha dela, que as duas agora estão livres, 100% livres. Só que aí a criança vira e fala assim: ai mãe, mas e a Millie? O que deixa a Nina com peso na consciência. Mas, ao mesmo tempo, como que a criança sabe disso? No livro também não é a criança que fala, quem fala é o Baby Girl jardineiro. Fala porque ele tem coisas pessoais disso também e fala que você não pode deixar outra mulher sofrer com isso e tal. Aí tudo bem, ela decide ir pra casa. E quando ela chega, ela já vai direto pro sótão, que ela vê que tá trancado, e ela acha que é a Millie que tá lá dentro, né? E ela fica: Millie, vou te salvar. A Millie aparece atrás dela, aí de repente o Andrew já sai full pistola, joga ela, ela cai da escada e o Andrew tá todo sangrando. Ele não tá só sangrando do corte que a Millie fez no pescoço dele. Mais cedo no dia, ela decidiu pegar um alicate, levar até ele e falar assim: ai, o seu melhor atributo, você não tem esse privilégio de ter esse sorriso lindo, então arranca um dente.
E ele fica assim, ah, sua maluca, sua vagabunda, não vou fazer isso. Ela assim, ah, não. E ela pega o resto da louça que tem e ela vai quebrando um por um, falando assim, nossa, que bonito. Nossa, como quebra bem, que tal, hein? E aí ele aceita, fala pra ela parar, aceita. Ele coloca o alicate na boca e ela fala assim, não, não, peraí. Pera, deixa eu ver. Aí ela abre a câmera pra assistir. Aí voltando pra confusão, a Nina tá caída, a Millie saiu correndo, o Andrew saiu correndo atrás dela, e aí eles têm outro tipo de luta, isso que ela tá com cheio de corte na barriga, ela em nenhum momento suturou? Em nenhum momento ela limpou, ela tomou um banho, ela arrumou esses cortes dela, ela tá lá com o negócio ainda assim, carne viva, o sangue saindo, com a mesma blusa, a mesma roupa, e aí ela pega um abajur e tal na cabeça dele. 3 vezes já, é a terceira vez. Aí o Andrew encontra a Nina e fica assim, ai, desculpa, eu sei que eu errei, eu percebi onde eu errei, me perdoa, vamos começar de novo, vamos, esquece essa menina, vamos começar de novo eu e você. E lógico que a Nina fica, eu não. Aí do nada a Millie aparece, ela empurra ele contra o corrimão e ele cai assim, ó, lá no meio do buraco, assim, da escada, até o chão e pá, se espatifou. Aí nessa hora a Nina vai lá, pega uma lâmpada e taca assim, puf. Ela fala assim, uma pena. Ele foi lá pra arrumar uma lâmpada aqui desse, né, desse lustre e aí caiu e morreu, uma pena. A própria Nina que liga pra polícia e fala pra Millie ir embora, pra fingir que ela nunca esteve ali. Ela fala assim, ah, o plano dela é que como a filha tava no acampamento e ela foi visitar a filha no acampamento, só ia ficar o Andrew lá. E aí ela falou assim, ah, dei umas folgas pra empregada, pra ela, né, não ia ter muita gente em casa, não teria muito o que limpar. E aí ele vai lá quis trocar uma lâmpada sozinho, ele caiu. E esse plano funciona, sabe por que esse plano funciona? Porque a policial que vem falar com ela, que vai lá investigar a casa, ela é irmã da ex-noiva do Andrew, aquela noiva que ele fez a casa, porque a policial percebe que a irmã dela nunca mais foi a mesma depois que ela teve esse relacionamento com o Andrew. E assim que o filme inteiro se resolve em 15 segundos, menos 15 segundos, porque a policial, porque calhou que a policial sabe quem é ele e conhece ele, e no livro é assim também. A única diferença, a policial irmã da ex-noiva, é o pai da menina e ele é um detetive, e aí ele manipula tudo e fala assim, realmente, acidentes acontecem. Só que no livro também é diferente. Eu vou dizer que no filme é mais acreditável a morte dele, mas que no livro também, assim, é resolvido em 3 páginas, gente. O livro inteiro, o plot inteiro é resolvido em 15 segundos no filme e em 3 páginas no livro. Como eu falei que no livro, ela tem que ficar com os livros, né, na bacia dela, depois que ela faz isso e o Andrew abre a porta pra ela vai lá e dá um spray de pimenta na cara dele, porque uma das torturas que a Nina passou foi isso. Ele trancou ela lá e mandou ela coisar o spray de pimenta nos próprios olhos, mais de uma vez. E aí que um desses dias ela guardou e deixou o spray de pimenta lá dentro. Já no filme, quando a Nina tá fazendo a entrevista com a Millie, elas estão comendo queijos e a Millie tá com uma faquinha de cortar queijos. E quando ela decide que ela vai fazer com que a Millie mate o marido dela, passa a cena dela segurando assim a faquinha do queijo. Aí eu queria mostrar pra vocês. Isso aqui é uma lixa, tá? E aí eu fiquei inspirada porque é literalmente uma faquinha. A Nina deixa lá no sótão pra que a Millie veja e ela use, né, pra atacar o Andrew. Aí eu estou com isso aqui porque, tipo, eu achei inspirador, entendeu? Me lembrou da faquinhainha. Dias que a Millie passa lá dentro do sótão, ela encontra esse spray de pimenta e ela taca na cara dele, vaza, tem o mesmo negócio da câmera no celular, e ela pede pra ele colocar os livros mais embaixo da bacia, mais assim, ó, na região assim, sabe? E aí ele fica todo roxo e ela realmente pede pra ele tirar, arrancar os dentes no alicate. Ele arranca 3. Ela simplesmente deixa ele lá pra morrer. E aí ele morre desidratado, sem comida, todo machucado, e ele fica podre lá no sótão. Ele ficou preso lá dentro sozinho, ele trancou sozinho, porque não tinha ninguém em casa, e o detetive fica assim, não, mas tudo bem. Finge. Ah, acontece, acidentes acontecem. E aí o livro é assim. Só passa pra cena do enterro do Andrew. A Nina dá 100 mil dólares para a Millie como agradecimento, né? E o filme acaba como ele começa, que é a Millie indo numa entrevista de emprego para ela ser a empregada. E aí a moça fala assim pra ela, a Nina te indicou pra mim, sabe? E aí ela mostra assim que no pulso dela tem uma marca roxa. E aí ela passa a mãozinha numa faca assim, fala assim: "Ah, eu queria saber se você poderia me ajudar com o meu problema". E aí vira assim pra Millie, a Millie assim: "Acho que posso te ajudar sim". E acaba o filme e começa a tocar loucamente uma música da Taylor Swift.
Gente, eu acho que a maioria do dinheiro nesse filme foi pra ter o licenciamento de várias músicas de pop. E é basicamente assim que rola o filme, e assim como no livro, eles fazem um trauma da menina fazer ela virar uma empregada assassina de aluguel, porque ela matou o menino em autodefesa, foi completamente na adrenalina. Não, você fez isso, então é claro que você tem um sangue frio o suficiente pra você virar uma assassina de aluguel. Sabe, não tem muita profundidade, não tem muito entendimento. É igual a autora do livro é assim mesmo, ela gosta muito de coisas psicológicas, terror psicológico, mas ela não sabe pesquisar. E como eu tinha comentado, né, que no livro a gente sabe as coisas da Nina, porque ela vai escrevendo no diário dela, né? No livro, a gente escuta os pensamentos dela o tempo todo. Nossa, gente, sinceramente, ficar ouvindo o pensamento dessa menina, ela é um saco. Ela é um saco. Eu não consegui ir ver assistir o filme sem pensar que essa menina é uma chata. Uma das coisas positivas que tem entre seu diário e seu pensamento dela, no livro, como o Baby Girl, né, o jardineiro aparece muito mais, meu Deus, como ela sexualiza esse homem. Tudo que ele faz, ela fica assim, nossa, que gato. Nossa, como ele é lindo. Nossa, olha os músculos dele. Até quando ela vai lá, trai, fica com o cara que é casado, e ela volta e eles têm que levar o lixo embora. Ele pega todo o lixo com uma mão só, um braço só. E ela assim, uau. Ela tinha ficado com o Andrew há menos de 10 horas atrás. E ela assim, nossa, ele leva todo o lixo com o braço só, porque olha o tamanho do músculo dele. Como ele tem músculos. Gente, todas as vezes que ela vê ele fala isso. Então, pelo menos eu não tive que ver isso. E eu tenho uma teoria que eles quiseram aumentar a faixa etária desse filme pra ser a faixa etária da mesma galera que lê Colleen Hoover. Porque a Colleen Hoover, ai, maldita maligna, que tem os livros dela que estão virando filme, né? E aí as pessoas têm certeza que é o mesmo público. E aí eles tiveram que mostrar muito mais cenas de sexo, muito mais o corpo. Tipo, mostra até a cena da menina tomando banho, sabe? Não tinha necessidade nenhuma. Porque os livros da Colleen Hoover sempre tem essa parte do sexo, né? Por mais que ela fique falando, ai, eu odeio escrever sobre sexo. E ela escreve, todos os livros dela tem várias cenas. E aí eu tenho certeza que eles pensaram, nossa, nesse filme tem que ter também, porque são as mesmas pessoas. Eu sou uma pessoa que leu esse livro. Eu nunca li Colleen Hoover. Eu não farei isso. Existem um tipo de público diferente. Porque no livro ele nem apresenta tanto assim, ele é muito mais o psicológico, entendeu? É muito mais, tentar entender o plot twist do livro. Só que no filme eu tenho certeza absoluta que era isso, mas ter a Sydney Sweeney neste filme, porque alguém da agência dela, ou ela mesma, tipo, decidiu que ela tinha que ser muito sexualizada, tinha que ter uma... porque muita gente não tá assistindo os filmes que ela participa, né? Gente, é uma explicação. Tem 300 vídeos aqui na internet explicando por que não, das coisas que ela faz. O público dela é esse público que vai ver ela pelo corpo dela. Então, o diretor, a agência ou ela mesma decidiu, sim, vamos mostrar tudo nesse filme meia boca. O filme custou 35 milhões. Tem várias músicas que eles teriam que pagar os royalties muito caro, pagar os direitos autorais. Quanto essa menina recebeu? E, aliás, mostra as cenas da Nina quando ela era mais nova, que ela era morena de cabelo e é uma peruca horrorosa, porque não sobrou dinheiro. Porque, olha, eu também espero que nessa produção desse filme eles tenham um massagista pra massagear todas as costas, o corpinho inteiro da Amanda, porque ela carregou este filme. Ela é a única mulher, a única pessoa no filme inteiro que realmente atua e realmente sabe o que tá fazendo. O ritmo do filme, ele é muito esquisito, ele é muito fora. Eu sei que você tem que mostrar duas histórias, mas eles realmente não souberam dividir os momentos pra criar um clima, pra criar a história das duas, pra no final ter, né, o clímax final. Então, realmente, eu não acho que é um filme muito bom, não é um filme tão ruim assim, se você só quiser distrair a sua cabeça e ver um negócio, uma besteirinha, e ficar, e apontar os erros, querer falar mal de homem. É esse tipo de filme que eu recomendaria. Mas eu não acho ele bom, eu acho que tem uns filmes com esse assunto que são bem mais legais, que dá pra gastar mais o seu tempo. E dentro do tópico que o filme ele tem um ritmo meio esquisito, né, uma ordem meio esquisita, é tão estranho pensar que teve mais cenas da compilação da festa de salsicha entre o Andrew e a Millie do que o Baby Girl em cena. Pois é, né? Quem diria que o Baby Girl apareceria menos por causa de cenas de sexo? É. O mundo dá voltas, é a hipocrisia. Então acho que é isso para minha review de hoje. Muito obrigada a atenção de todo mundo. Você gostou? Você gostou desse livro? Gostou desse vídeo? Fale pra mim, agradeço. Se você tem algum filme, algum livro que queira que eu fale, eu falo também. Aceito todas as recomendações. Agradeço novamente todo mundo que ficou aqui até agora. Eu sou a Zine e eu vejo vocês na próxima. Beijinho, beijinho, tchau, tchau. Mua!